Hoje, segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2025, celebramos o 5º dia da oitava do Natal. Celebrando essa liturgia, deixemos-nos iluminar pela luz do Senhor e vivamos o amor como mandamento primeiro, para que, por nossas obras, Cristo seja conhecido por todas as nações. Preside esta celebração eucarística Padre Márcio Tadeu, concelebrando Padre Hamilton Guerra. Juntos vamos ao encontro de Cristo, cantando. Onde existem trevas pode haver a luz, o caminho certo que ao amor conduz. Vamos seguir o nosso Senhor, eterno Salvador. Pai nosso que estais no céu, Tu estás no meio de nós, com o Teu amor, pela Tua luz, vive o menino Jesus. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um Feliz Natal. Que o Senhor abençoe cada um de nós que vivemos esse eco que vem lá de Belém, há mais de 2000 anos atrás, do Deus eterno e todo-poderoso que se fez um de nós. Portanto, desceu até bem pertinho de nós, em tudo, menos no pecado, para que nós pudéssemos subir com Ele, por ocasião da sua cruz e ressurreição. Eu quero acolher o Padre Hamilton, que vai se apresentar, junto com essa peregrinação que acontece hoje, do Terço dos Homens, né, Padre Hamilton, aqui da Arquidiocese de São José do Rio Preto, aqui no Santuário da Vida. Boa noite, Padre. Boa noite. Obrigado pela acolhida, Padre. Sou o Padre Hamilton Guerra, paróquia São Mateus, aqui em São José do Rio Preto. Estou assessor do Terço dos Homens, daqui da nossa Arquidiocese, com o Renato, Ivan e o Sr. Luiz, então, que estão na coordenação. A nossa peregrinação, encerrando e dando graças este ano, e dando graças a Deus por tudo aquilo que nós colhemos de frutos neste ano. Foi muito bom estarmos caminhando juntos, e a gente convida, né, todos da nossa arquidiocese que possa estar cada vez mais se envolvendo com o Terço dos Homens. A gente vê os frutos que estamos colhendo. Então, que Deus abençoe, sejam-se acolhidos também aqui na casa de Deus. E você que nos acompanha, participe do Terço dos Homens. Tá bom, muito bem-vindo, querido Padre Hamilton. Também a gente quer acolher, olha lá, a Maria Alice de Campo Mourão, no Paraná, peregrinando aqui no santuário. Cadê a Maria Alice? Está lá, Deus abençoe, muito bem-vinda. Também a Leonilda que é de Uberaba, olha lá, querido Dom Paulo, membro do Conselho da Rede Vida e que me ordenou há quase 17 anos atrás. Padre Hamilton, nós fomos companheiros de seminário 1 ano, e hoje eu falei assim, eu tenho que fazer certinho na liturgia, porque ele é um grande mestre na liturgia, né? Celebra, né, como o céu assim pede, e é uma alegria poder repartir. Também tem o Jean e a família, que são lá de Divinópolis, Minas Gerais. Muito bem-vindos, Deus abençoe. Divinópolis é Dom Darcy, não é isso? Manda um abração para ele. E o seu é? Padre Christian, é verdade. Então manda um abraço lá para o Padre Christian, também tem um santuário lá, né? Deus abençoe. Eu quero também colocar a saúde do padre aqui da Arquidiocese de São José do Rio Preto, Padre Ariovaldo, encontra-se internado, a Juraci Correia da Mata, a tia Guiomar, né? A tia Guiomar. Uma vez eu chamei a atenção dessa minha tia e falei assim, usa bengala, tia Guiomar. Passou uns anos, ela não usou, e ela caiu e quebrou o fêmur, então está sofrendo um cadinho.
Então, se você, o médico, o fisioterapeuta, não se ofenda, fala, usa o carrinho lá, usa o andador, é para a sua saúde. Mas ela vai sair dessa, está fortona, tive com ela hoje pela manhã, está bonita, e logo saindo a cirurgia, com certeza vai melhorar. E a gente aproveita e reza também por todos aí que estão à espera da cirurgia, né? Também lembrar na saudade a Jasmira Maria de Jesus em 7º dia, bem como seus familiares, e também o fiel falecido Theo Guimarães Camargos. O Senhor nos chama a viver um novo tempo. Inaugurou-se desde o advento uma experiência de graça muito profunda. Deus já não é mais mistério para nós. No Terço dos Homens, todos os dias, a gente celebra a encarnação, a gente celebra a vida de Jesus, sua morte e ressurreição, as luzes que Ele nos traz. Então, tudo aquilo que era mistério na primeira aliança para os judeus, para nós foi revelado. Mas nem sempre nós absorvemos tudo desse mistério. Falta muito. E o que falta é aquilo que nós chamamos de pecado. Lá no século V, Agostinho dizia isso. O que é o pecado? Senão a falta de fazer aquele bem que poderíamos fazer. E hoje, será? Que bem você poderia fazer e não fez? Optou pelo mal, optou pela limitação e não pela graça. Juntos então, vamos implorar o perdão do Senhor cantando. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazei de nós uma só família, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Glória no mais alto dos céus. Elevemos ao céu a nossa gratidão, entoando o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar sereno, a fim de que proclamemos dignamente a maravilha do nascimento do vosso Filho unigênito, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas. Caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscam os seus olhos. Palavra do Senhor. O
se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile, exulte a terra. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. O céu se rejubile, exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor. O céu se rejubile, exulte a terra. Aleluia, 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 aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele.
Simeão os abençoou e disse à mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Hamilton, amados e amadas de Deus que nessa noite vivem conosco esse quinto dia da oitava do Natal, inspirados e nesse eco do Natal ainda sentindo toda a graça que emana desses dias tão importantes, que ganham para nós um grande sentido simbólico, para que a gente assuma o que é real. O Natal, sobretudo, é um lugar de símbolos. Não é à toa que há 800 anos, percebendo a necessidade dessa realidade simbólica, para um povo sem letras e tendo em suas mãos o Evangelho de Lucas, o Povereto de Assisi, o querido São Francisco de Assis, ele decidiu comunicar o Natal de um jeito novo. Não mais através de uma grande homilia, mas através de uma encenação, símbolo de tudo aquilo que aconteceu naquela noite, que ao mesmo tempo foi de desprezo por parte da família de José. Belém era uma cidade pequena, 300 casas, 1.200 pessoas, todos eram parentes de José, mas todos tinham vergonha de acolher Maria e José, porque José havia acolhido uma esposa cujo filho não era dele. Então, uma noite real, mas representada simbolicamente. Porque o que fica é o que a gente faz com o que acontece de negativo. Eu não escolhi meus pais, ninguém aqui escolheu. Nós não escolhemos os incidentes, nem os acidentes da vida, como vai dizer a filosofia, mas nós escolhemos o que nós vamos fazer com aquilo. E de uma noite de desprezo, que parecia que iria ocultar a grandeza do Deus que se fez pequeno, uma manjedoura passou a comunicar o maior recado de Deus, que é o amor que Ele tem por cada um de nós. E que Ele desce, de fato, sem nenhum medo de humilhar-se. Deus, o Criador, desce sem nenhum medo de humilhar-se para estar entre as criaturas e construir uma obra que a salve de si mesma. Deus não criou o pecado, mas Ele nos salva de nós mesmos, porque são nossas escolhas, com aquilo que a gente recebe, é que vira o não pecado. E hoje a palavra de Deus é muito dura. Eu até gosto quando ela é mais dura, porque a palavra de Deus na primeira leitura fala de critério. E se a gente pegar o dicionário, critério quer dizer assim, um valor no qual se espera, algo que se espera. Então você tem um critério lá na escola, quando a gente está fazendo a escola, é assim, menos de 6 você está reprovado, não é? Até 5,99 reprovado. O critério então de um colégio, né, que é 60% do conhecimento, então olha, ou acima de 6 ou acima de 7 você está aprovado. Isso é um critério. E aí, nosso querido e mimoso São João, o amado, ao escrever esta carta, ele vai dizer assim, olha, o critério
para você dizer que conhece a Deus é imitar a Cristo. Então, eu conhecia Cristo que veio fazer parte da minha realidade simbolicamente. Mas o critério não é eu repetir o símbolo. O critério para quem reza o terço não é repetir Ave Maria. O critério é viver o que Jesus viveu no dia a dia. E é por isso que ele reza. Então existe de fato para nós o que é simbólico na religião, e a gente encontra num lugar que é uma casa, que lembra o acolhimento, a gente lembra uma água do batismo, que lembra o líquido amniótico. Nós nos colocamos diante de uma porção de símbolos, dos quais Deus quer se tornar real nas nossas vidas. Assim também são os sacramentos. A própria igreja é um sacramento. Mas, padre, o templo é um sacramento? Não, o templo é templo. A igreja são os homens e as mulheres cuja cabeça é Cristo e que também se reúnem no templo, mas que testemunham a verdade e o amor de Cristo no dia a dia. Então, hoje nós nos perguntaríamos: nós conhecemos Jesus? Aí a gente pode chegar com o menino Jesus no colinho e falar assim: ah, que bonitinho que ele é aqui. Aí eu lembro, olha, também é aquele que estava na cruz, mas hoje ressuscitou. Qual que é o critério para dizer que nós conhecemos Jesus? O que aconteceu até às 6 da tarde, até às 5h30, quando você estava na casa, no trânsito, quando você está de folga ou no trabalho, nas tuas relações, é lá que você diz que você conhece a Deus ou não. Porque o conhecimento de Deus para nós não é simbólico mais. Deus se fez homem. Um homem tem história, Fabrício. Um homem tem CPF. Jesus não tinha o CPF, não pagava imposto de renda, mas nós sabemos que ele esteve entre nós. Ele deixou sinais entre nós. Nós nos reunimos porque ele deixou sinais. Mas o critério de conhecer a Deus não é conhecer o que ele nos deixou ou repetir o que ele nos falou. É viver como ele viveu. E eu vou repetir. É viver como ele viveu. Então, se você quer um critério para o Evangelho, pega as bem-aventuranças, vê se você encaixa. Você quer um critério para ver se você conhece a Deus? Pegue as obras de misericórdia, para ver se você acolhe aquele que precisa, ou você fica perguntando, né, que lado do pé você calça ou chinela, né? Qual que é o lado do pé que você calça a chinela? Começa a discussão de alguns dias, que eu acho até importante. Contudo, todavia, entretanto, não fala da realidade. Não fala da realidade. E aí o Evangelho, Padre Hamilton, ainda é mais difícil. É mais difícil. Porque se o Simeão trabalhasse na minha paróquia, eu ia mandar ele embora. Ele chegou para uma senhora, uma menininha lá, com o marido, né? Imagina se fosse secretário da nossa paróquia. Aí chegou assim, olhou para a criança, fez as suas orações lá, agradecendo a Deus. Aí ele virou para a mãe e falou assim: esse filho vai ser um tormento para você. Uma espada vai transpassar o seu coração, ele vai te dar trabalho. E eu estou dizendo isso de maneira jocosa, brincando, mas é porque ele diz uma coisa muito importante. Jesus vai ser sinal de contradição. E a gente se esquece disso, que o simbólico, ele pode se tornar contraditório ao que é real. E eu vou dizer como. Jesus, quando chega nos fariseus, diz assim: olha, vocês têm 130 e tantos preceitos, mas vocês não vivem isso com o coração. É bonito o jeito que vocês lavam o copo, do jeito que vocês fazem a ablução das mãos, mas é horroroso como você olha para o irmão e condena ele em vez de ajudá-lo, em vez de amá-lo. Esse é o sinal de contradição. Porque o que acontece na contradição? É uma brincadeira que a gente faz na filosofia, né, Hamilton?
como professor, de vez em quando eu faço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece brincadeira, mas é isso. Isso que é contradição. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E Jesus fez isso durante toda a vida. Porque no seu tempo tinha um monte de gente preparada com a palavra, mas que tinha o coração longe do conhecimento de Deus. Tinha gente que se vestia como rei para celebrar o Rei dos Reis, mas se esquecia que Deus sempre esteve em favor de um povo pequenino, que não tinha armas. O judeu, diferente do Estado de Israel, que não é o judaísmo, ele nunca teve armas. A arma dele era o valor da família, era a unidade que ele construía. Ele estava preso com inúmeras tentações, ele lembrava do seu Deus e da unidade familiar. Ele estava no Egito, estava na Babilônia, estava em qualquer lugar do mundo, como na última diáspora do ano 70, e eles eram reconhecidos por quê? Porque evidenciavam o valor da família e contrapunham o mundo de toda a divisão. Que nação é preservada nos últimos 4.000 anos? Nenhuma. Nenhuma. Mas os judeus são, desde Abraão, unidos, separados muitas vezes pelo seu pecado, mas com a lembrança de quem conheceu aquilo que nós conhecemos muito mais claramente e melhor. Eles no máximo chegaram ao Shekinah, que seria a tenda do Senhor entre nós, o máximo. E nós chegamos ao conhecimento do Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mas o critério do Natal é pesado. É viver como aquele menino que cresceu e enfrentou problemas viveu. É aceitar a contradição da nossa vida, não nos culpando ou com sentimento de culpa, muito pelo contrário, mas com a possibilidade de sempre ouvir do Cristo e sair melhor quando Ele diz: vai e não peques mais. E muitas vezes a gente bate no peito: eu sei todos os símbolos, eu vou todo dia na missa, eu faço isso. Até quando confessa a gente encontra esses fariseus disfarçados de gente. Quais os seus pecados? A pessoa fala assim: não, eu só faço o bem. Eu falei: então, meu irmão, você devia estar no céu, não na minha frente, né? Só faz o bem, é Deus, não é? Enquanto aqueles que são santos verdadeiramente, apesar do seu pecado, e muitas vezes apesar de continuar numa vida de pecado, eles batem no peito, como aquele que se fez último, mas mais importante, porque reconheceu o seu pecado. Assim, os critérios, de fato, não trazem tons de cinza, é o preto no branco, são claros. Quer dizer que você é de Deus, não precisa pinchar uma cruz no peito. Quer dizer que você é de Deus, faça o que Deus fez na terra, assumindo a segunda pessoa da Santíssima Trindade ser um de nós. Quer enxergar Deus na tua vida e pedir esse discernimento? Aceite a contradição que você é. Aceite que a gente fala coisa que a gente não vive. Reconheça essa distância entre o que você escuta e diz viver e aquilo que é a tua realidade. Esse é o caminho, a verdade e a vida, que nos liga com Deus, ao mesmo tempo que nos liga conosco mesmos. Isso também é Natal. Isso é vida. Isso é salvação. E tudo isso nos foi dado gratuitamente, sem nenhum sacrifício da nossa parte. Agora, é preciso obedecer, é preciso viver, é preciso ter esses critérios, é preciso aceitar essa contradição que liberta, e esses critérios
que nos tornam aquilo que Deus sonhou que cada um de nós fôssemos. E como não conseguiu em muitos 1000 anos isso de nós, veio Ele mesmo mostrar o que tem que ser feito. E a gente comemora esta encarnação por ocasião do Natal. Um Feliz Natal, um ótimo critério para que você viva e seja de Deus conforme Jesus viveu, como nos diz a primeira leitura. E aceite os contraditórios, porque quando a gente aceita que inclusive muitos dos nossos sentimentos são contrários à vontade de Deus, o Espírito Santo já está agindo em nós, acendendo a chama da fé e nos dando o caminho que tanto a gente necessita, o caminho da conversão. Um Feliz Natal e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pois neste recém-nascido resplandecem homem e Deus. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, por abrirmos por vossa graça a porta da salvação. Bendito sejais, Senhor, bendito sejais, Senhor, bendito sejais para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, nosso Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas nesta admirável troca de dons, para que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos acolher-vos em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, no mistério do Natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes de todo o tempo, entrou em nossa história para erguer em si o mundo decaído, restituir a integridade do universo e chamar para o reino dos céus a humanidade perdida pelo pecado. Por isso também nós, com todos os anjos, os louvamos. Em jubilosa celebração dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada na noite santíssima, em que a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, a acolher junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Mateus e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Pela bondade e compaixão do nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Felizes somos nós convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo, rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. Oremos. Nós nos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada
pela força dos vossos santos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Há muitos anos atrás, ainda quando tudo era mais redondo, eu tive uma experiência muito linda, se eu não me engano, numa terça-feira, na capital do Rio Grande do Norte, capital Potiguar, onde o Terço dos Homens, acho que foi um dos primeiros lugares, se não o primeiro lugar, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Quando eu cheguei, Padre Hamilton, e vi aqueles 6.000 homens diante, na frente da igreja, rezando o terço, eu padre novo, era padrinho novo, do primeiro, segundo ano de padre, eu chorei feito uma criança. Você sabe por quê? Eu vou falar isso por quê, homens? Por quê? Quando a gente fala de família, e hoje a família, ela é tão massacrada, porque justamente é na família a continuidade. Foi a possibilidade de ver homens que não são apenas os provedores dos seus lares, mas também faz esta graça de serem provedores da fé. Então, o homem não é só chamado a ser o provedor do lar, também porque a mulher trabalha, mas o homem é sobretudo o provedor na fé, ele tem que ser o pai na fé, assim como foi São José, que é claro, educou o menino Deus, entre aspas, porque foi o menino Deus que ensinou para eles, mas colaborou para que o menino Deus de fato se revelasse a cada um de nós. Então eu sei que cada Ave Maria que vocês rezam, o diabo fica muito chateado, decepcionado e fica perdido, porque ele está vendo os homens assumindo o seu papel, serem não apenas provedores do alimento, da casa, mas provedores da fé, provedores espirituais. E que o Senhor abençoe não só vocês, mas o terço dos homens no Brasil e também no mundo. Vamos juntos dar fé. Obrigado de novo, Padre Hamilton, querido amigo, sabe o tanto que eu te amo. Olha aí, rede nacional, declaração. Mas e são pessoas que marcam mesmo assim, que a gente não teve grande amizade no seminário, mas ele me ensinou muito. Então parte do que eu sou, dependi dessa história. Então eu fico muito feliz, porque cada um que conviveu conosco no seminário, deixou um pouquinho na gente, e levou também. Ótimo, ótimo. Ele falou, não fico olhando a liturgia não, mas eu aprendi muito com ele. Vamos dar a bênção final então. O Senhor, o bom Deus, esteja com cada um de vocês. Pela cuidadosa proteção da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. É Natal. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Vinde, cristãos, vinde à porfia, e nos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, que os anjos cantam ao Senhor. Glória a Deus nas alturas,